Nesse vídeo eu vou te mostrar como economizar milhares de reais apenas escolhendo o destino da sua viagem do jeito certo. O que a maioria das pessoas faz? Antes escolhe o destino, decide a data que tem disponível para fazer essa viagem e daí vai atrás de promoções, de passagem, de hotel e tenta economizar em todas as categorias, mas já com o destino e com a data escolhidos. Hoje eu vou te mostrar como que eu escolho os destinos das minhas viagens e vou mostrar para você como que inverter a lógica pode potencializar muito a economia de um planejamento de viagem, o suficiente para você conseguir economizar dinheiro para fazer uma nova viagem. Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Renata, eu sou empresária no ramo da gastronomia e do turismo, trabalho como Travel Advisor e crio conteúdo aqui sobre viagem, te ensinando como economizar para viajar mais. Então já aproveita e me segue aqui, que tem muitas dicas de como você vai fazer para viajar cada vez mais, usando o melhor do seu dinheiro, do seu tempo e aproveitando o melhor de cada destino. Por que o jeito que a maioria das pessoas faz não é o jeito ideal se você quer aproveitar o melhor do destino, mas está com o orçamento apertado? Porque quando você já tem o destino e as datas, você já começou eliminando um monte de oportunidade que você pode ter. Claro que depende muito da sua realidade, se você pode ou não ter flexibilidade, principalmente de data. Mas só essa dica que eu vou te dar aqui em relação ao destino, mesmo que você não tenha flexibilidade de data, já vai te ajudar demais e com certeza você vai conseguir encontrar oportunidades muito mais baratas do que se você já tivesse determinado para onde você vai. Então, quando eu decidi que eu quero fazer uma viagem, o que eu faço? Eu vou lá no Google Flights, já tem vídeo aqui no canal mostrando todas as dicas de Google Flights para vocês com estratégias avançadas e mostrando como que eu faço todas as minhas buscas nessa ferramenta para encontrar as melhores oportunidades e as passagens aéreas mais acessíveis e melhores, que ser a passagem mais barata não necessariamente significa ser a melhor passagem. Eu também expliquei isso para vocês lá. Então termina de assistir esse vídeo e depois vai lá assistir o do Google Flights, que tá muito legal, muito informativo. Mas enfim, como que eu faço para escolher os meus destinos? Eu abro o Google Flights e eu coloco a cidade de onde eu tô como origem. Eu consigo colocar até 6 cidades como origem. Então eu coloco a cidade onde eu moro e mais 5 cidades que sejam próximas ou fáceis de eu ir até lá pegar um voo, caso tenha uma oportunidade muito boa. Então, depois de definir essas cidades de origem, na aba Destino, eu coloco para qualquer lugar. Então, eu não vou colocar um lugar específico, eu vou colocar para qualquer lugar. E daí o Google Flights vai abrir um mapa mostrando todos os lugares do mundo e os voos saindo dessas cidades que eu coloquei como origem. Então eu consigo ter uma visão muito macro de quanto que tá saindo os voos desses lugares que eu coloquei para todos os lugares do mundo. Então eu consigo ali ver de Guarulhos para Bangkok, de Guarulhos para Cape Town, de Guarulhos para Noruega, e eu consigo ir arrastando ali o mapa e vendo aonde que tem passagens mais em conta. Além disso, se você tiver datas flexíveis, ali na busca mesmo, você consegue colocar que você tem datas flexíveis. Você só coloca ali quantos dias você pretende ficar, né? 1 semana, 10 dias, 2 semanas. E você coloca ali o período, né? Se é fevereiro, se é abril, se é maio. Isso se você tem uma data específica que você precise ir, mas que você tenha certa flexibilidade de dias, assim, possa ir 3 dias antes, possa ir 3 dias depois. Às vezes uma passagem vai estar muito mais barata um dia antes, muda muito de um dia para o outro. Então, se você tiver flexibilidade, isso vai te ajudar demais a economizar. Então, você faz essa busca ali no Google Flights e você vai fuçando o mapa para ver para onde que tá barato. E você vai encontrar muitas oportunidades. Por exemplo, agora, em fevereiro, eu queria muito ir pro Vietnã, eu queria muito ir pra Ásia, assim. Então, eu tava pesquisando passagens pra Hong Kong, pro Vietnã, pras Filipinas. Como eu tinha vontade de ir pra Ásia, ali, em vez de colocar qualquer lugar, eu coloquei Ásia. Eu consigo colocar por regiões também, e ele mostra onde que tá mais barato, e eu também consigo ir arrastando o mapa. Então, eu consigo escolher o país, né, como porta de entrada, e depois me locomover pro outro país, se eu quiser ir
para um lugar específico, né? Mas de qualquer forma, eu vi que as passagens em fevereiro, que era a data que eu tinha disponível, estavam muito caras para ir para o Vietnã e para a Ásia em geral, e eu não tinha milhas o suficiente, eu teria que comprar essas milhas, então eu também acabaria gastando mais dinheiro, mas fazendo essa estratégia de buscar no mapa para qualquer lugar, eu vi que para Joanesburgo estava muito barata a passagem. E daí eu conversei com meu marido e a gente decidiu abandonar a ideia de ir para a Ásia e a gente decidiu ir para a África do Sul, que também é um dos sonhos da nossa vida, né? Fazer safari, também ir para Cape Town. Então, a gente não está indo para um lugar que a gente não gostaria de ir. A gente apenas mudou de ideia baseado na oportunidade, porque a gente conseguiu uma passagem muito barata. Então, a ideia não é que a gente deixe de ir para os lugares que a gente sonha ir, né? A ideia é a gente abrir a cabeça para outros destinos que não necessariamente sejam um específico, mas que a gente também queira ir. E eu acho que essa estratégia também faz a gente abrir um pouco a cabeça e talvez ir para lugares que a gente não imaginava, sabe? Tem tanto lugar no mundo que às vezes não passou pela minha cabeça, mas daí eu vou ali, eu encontro uma passagem boa e eu vou pesquisar e eu descubro que esse lugar tem muita natureza, muita cultura, coisas diferentes, né? As pessoas vivem numa realidade diferente da minha, então isso é repertório também. Eu amo fazer isso, eu amo essa possibilidade de descobrir lugares que nunca passaram pela minha cabeça, que talvez não façam parte da rota turística tradicional. Isso eu tô falando da minha preferência, né? Mas fazendo essa estratégia, vocês também vão encontrar lugares super famosos, super turísticos que estão com um valor melhor. Então, por exemplo, às vezes você tá planejando ir para Paris, mas você vê que para Portugal tá muito mais barato. Então, você pode ou abrir a sua cabeça em relação a um novo destino, ou também ir para esse lugar onde está mais barato e depois se locomover para ir para o seu destino final, né? Essa estratégia vale tanto para quem está aberto a conhecer novos destinos, quanto para quem quer descobrir uma porta de entrada, né, na região, para daí ir para um lugar final. Eu, pessoalmente, adoro possibilidades inesperadas, assim, então eu amo abrir o mapa e ficar fuçando, e daí eu encontro um lugar assim no meio do nada que eu não sei o que é, não sei o que tem lá, e daí eu começo a pesquisar e eu fico até hiper focada, assim. Então, às vezes eu tô conversando com meu marido e eu sei detalhes de países que a gente nunca foi, e ele fala pra mim, tipo, como que você sabe isso? E eu sei, porque eu fico super hiper focada e eu pesquiso e eu só vejo coisas sobre aquele país e eu só vejo vídeos sobre aquele país e eu fico estudando e fico com vontade de ir pra lá, pra lugares, né, um pouco mais diferentes, fora da rota tradicional turística. E essa ferramenta do Google possibilita isso, porque eu fico ali vendo todas as oportunidades e daí eu abro a cabeça e pesquiso sobre todas elas pra ver pra onde que faz sentido, né? Na nossa lua de mel também, que a gente foi pro Marrocos, o plano original era a gente ir pra Noruega. Essa foi a nossa primeira vontade. A gente queria ir pra um lugar que fosse frio, gente, mais especificamente meu marido, tá? Eu queria ir pra um lugar que fizesse calor, mas a ideia de ir pra Noruega, ver a aurora boreal, ver neve, também me agradava muito, assim, é um lugar que tá no imaginário, né, de todo mundo e que é um dos meus sonhos também. Mas a gente começou a ver que tava inviável, assim, em relação a valores. Tava muito caro pra ir, a gente até conseguia entrar na Europa, assim, por outros países e daí fazer um voo interno, mas lá as hospedagens eram muito caras, era alta temporada. Então a gente ficou pensando onde que a gente consegue também ter uma experiência de neve que seja mais diferente, né? Então a gente ia fazer a nossa lua de mel em dezembro, então tinha que ser no hemisfério norte para pegar neve nessa época do ano. E a gente começou a pesquisar e daí eu vi que tinha montanhas com neve no Marrocos. E isso não tá no nosso imaginário, né? Quando a gente pensa no Marrocos, a gente pensa em deserto, a gente pensa em Marrakech, a gente não pensa em montanhas nevadas, a gente não pensa em snowboard, esqui no Marrocos. E daí eu comecei a pesquisar e eu vi que existia essa possibilidade e a gente viu que a passagem estava muito mais em conta e lá também era um destino muito mais acessível, tanto, né, para pagar hospedagem, para comer, para fazer passeio, para alugar carro. Então a gente acabou mudando. A gente passou nossa lua de mel no Marrocos e foi
incrível, é um país realmente que eu fiquei completamente apaixonada, tem tudo lá, tem deserto, tem montanha, tem cidade, tem praia, a gente fez aula de surf lá, a gente se hospedou numa vila berbere de frente para a maior montanha do norte da África, a gente acampou em um lugar de luxo no deserto do Saara. Toda essa viagem tá no nosso canal de vlogs, né? Então aqui é meu canal de dicas de viagem, mas a gente tem um canal que sou eu e meu marido e a gente mostra todas as viagens que a gente faz. Então tá lá a nossa lua de mel, também tem viagem pro Chile, tem viagem pro México, tem viagem pro Jalapão. É um canal super legal, a gente não posta assim todas as semanas, porque infelizmente não estamos viajando o tempo inteiro, né? Nós não somos nômades, temos a nossa vida aqui e sempre que dá a gente viaja usando as estratégias que eu tô ensinando aqui pra você. Então, eu também tenho uma vida normal, eu tenho um café aqui em Curitiba, eu tenho emprego, eu tenho um apartamento alugado, a gente não vive na estrada, a gente não é herdeiro. Então eu imagino que muitas das pessoas que estão assistindo aqui se identifiquem, né, com essa correria, com esse estilo de vida e que também não tem tantos recursos e tanto tempo disponível. Então a gente precisa fazer o melhor que a gente tem com isso e por isso que é tão importante saber essas estratégias, saber planejar. Calma aí, tomar um cafezinho. Saber essas estratégias, saber esses truques, né? Saber planejar uma viagem pra gente poder aproveitar o melhor de cada destino, usando o nosso dinheiro de uma forma mais inteligente, o nosso tempo, né? Da melhor forma possível, porque nossos recursos são finitos, são escassos, então a gente não pode desperdiçar, né? E é esse meu objetivo aqui com o canal, ensinar vocês a gastarem menos e viajar melhor. Então, não quero que vocês aproveitem qualquer promoção e passem perrengue, 4 dias de escala. Eu sempre falo isso em todos os vídeos, até quando eu ensino a pesquisar passagens baratas. Às vezes a passagem mais barata sai mais caro, porque você passa dias fazendo escalas, gastando com o aeroporto, dormindo mal. Então, eu acho que é importante a gente saber gastar melhor. Mas também existem estratégias pra gente economizar muito dinheiro com passagens boas. Esse exemplo pra vocês que eu dei da África do Sul, que a gente decidiu ir agora em fevereiro, a gente viu que tava mais barato no Google Flights e daí eu fui ver quanto tava por milhas na Latam, que a gente tinha milhas Latam. E geralmente, quando uma passagem tá mais barata em dinheiro ali no Google Flights, quando você vê que nessa data ela tá mais barata, a possibilidade dela também estar mais barata com milhas nessa data é grande, então eu sempre faço essa comparação. E daí eu fui no site da Latam e vi que a passagem estava custando 45 mil milhas o trecho. E a gente tinha para comprar a ida e volta para mim e para o meu marido. E como ele tem status Latam, a gente ainda consegue, 48 horas antes, pedir upgrade para classe executiva de graça. Então, olha isso, a gente só pagou as taxas, deu 370 por pessoa, ida e volta, e ainda com possibilidade de viajar para executiva. Torçam por nós, depois eu conto por aqui se deu certo, eu também vou mostrar tudo lá no nosso canal de viagem. Mas esse é um caso de que a passagem mais barata pode ser a melhor opção, né? Porque eu não peguei uma promoção, eu aproveitei uma oportunidade de uma data específica e vi que eu tinha milhas, então eu combinei 2 estratégias e eu vou conseguir viajar muito bem e talvez de executiva pagando R$372 e de volta. Então são esses truques, essas estratégias que eu quero ensinar pra vocês. Parece muita coisa, parece muita informação, mas quanto mais você vai vendo, estudando e fazendo, realmente simulando ali, você vai memorizando, vai pegando jeito e daí na hora de você pesquisar, você já sabe o que você tem que fazer e você consegue ver quais são as melhores oportunidades. No Google Flights também aparece ali, quando você seleciona uma passagem, se ela tá abaixo do preço, se ela tá na média ou se ela tá mais cara do que normalmente. Então você consegue ver dessa forma também se você tá fazendo um bom negócio. Então é dessa forma que eu consigo economizar milhares de reais cada vez que eu vou viajar. Que eu não viajo baseada num destino específico. Eu
eu viajo baseada nas oportunidades que estão disponíveis para mim na época que eu preciso viajar, que eu quero viajar. Já são mais de 13 anos viajando e planejando meus próprios roteiros, e nesses anos viajando, errando muito, aprendendo e adaptando a minha forma de viajar, eu criei um método que é o método Viagem Inteligente, onde eu te ensino passo a passo como que eu organizo uma viagem do zero, economizando em todas as etapas do processo. Então tem aula sobre como escolher o destino, como fazer um bom planejamento financeiro, escolher hospedagem, logística, muitas dicas de passagem. Tem um módulo bônus só sobre passagens aéreas, onde eu ensino tudo que eu sei lá dentro. E além disso também, os meus alunos vão ter acesso à minha planilha do Notion, onde eu faço todo o meu planejamento financeiro e roteiro toda vez que eu vou viajar. Vocês vão conseguir duplicar lá e usar igual para vocês também conseguirem planejar suas viagens da melhor forma possível. Além disso, a gente também tem uma comunidade exclusiva para membros dentro do curso, pra gente trocar ideias, conversar ali no WhatsApp, falar sobre destinos e se conectar com pessoas que têm os mesmos interesses que a gente. Então é super legal, se isso fez sentido pra você, se você quer realizar o sonho de viajar cada vez mais, gastando menos e explorando lugares únicos, vivendo experiências autênticas, o método Viagem Inteligente é para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui no QR Code. Aproveita e me segue aqui no canal, curte esse vídeo, conta pra mim se tem mais alguma coisa que você queira saber sobre viagem, alguma dúvida que você tenha, que eu gravo aqui pra vocês. Meu objetivo é fazer vocês viajarem cada vez mais, porque eu acredito que viagem não é luxo, viagem é repertório, é gastronomia, é cultura, é a gente conhecer pessoas que vivem realidades totalmente diferentes da nossa e abrir a cabeça para isso. Então a gente nunca volta igual quando a gente faz uma viagem, a gente sempre volta melhor. E eu quero que todo mundo possa viajar o máximo possível. Esse é meu objetivo aqui. Contem comigo e já aproveitem para seguir também o meu canal de vlogs de viagem. Daqui a um mês tem viagem na África do Sul, vai ser muito legal. Então é isso, obrigada por terem assistido. Nos vemos no próximo vídeo.